Então, como é que foi falar então, explicar o que é mindfulness? Ficaram com dúvidas? Não. Trocaram-se ideias. Hum? Pronto, pessoalmente, eu não sei o nome, desculpa, o colega com quem fiquei usou a expressão é mitos mesmo. Não. É, Isso é, um dia qualquer eu peço explicar. desculpa. O que aqui está escrito, se vocês fizerem o exercício de escrita mesmo, o Gone é homenagem à Sua Excelência, o meu pai, Gonçalves, e o resto das letras é uma decomposição do meu nome, Domingos. Portanto, eu os Ixi, textos que assino como Mythos Gone, que é Domingos Gonçalves, sendo que o Gone é de Gonçalves. Portanto, daí acho que foi uma forma que eu entendi, para mim, válida de homenagear quem merece ser homenageado. Portanto, sou Domingos. Mas qualquer nome serve. realmente a expressão que habitualmente ouço ligado ao fullness é a atenção plena. E talvez tenha sido quando comecei a ter algum interesse pela meditação, foi precisamente porque conheci pessoas que eram instrutoras e praticavam o mindfulness. E eu achava que era algo muito difícil, que não ia ser capaz de ficar quieta durante tanto tempo assim, e perguntava, mas como a minha mente vai viajar, eu estou sempre a pensar em coisas, não consigo. Mas não sei aprofundar muito mais do que isso. Portanto, o que eu aqui troquei ideias com o Mitos é que, pronto, é uma forma de meditação também, não é? Terá outras particularidades. Não sei se pode dizer que aquelas meditações que nós temos feito. Nós chegámos a ir, agora estou eu a questionar, mas meditações que nós temos feito com a Margarida são mindfulness? Não E são. temos feito práticas de atenção, sim, sim, cultivar a atenção. Também se podem, sim. Agora surgiu-me essa Intencionar. questão. Ok, vamos então, de qualquer forma, o tema de hoje, vamos andar por aí, porque realmente é uma área importante. O cultivar de atenção é a base de tudo, não é? É mesmo a base de tudo. E depois, seja o que for que queiram fazer como prática, até xamanismo, por exemplo, é preciso ter algum poder de focar, não é? Portanto, eh, presença. Então, também queria trazer, porque como há uma vertente mais recente, também há aquele texto eh, dos traços alterados que eu pus atrás, não é? No início, ou quase no início, sobre os vários níveis e como chega até nós, mas pronto, de qualquer maneira podem querer rever isso. Ah, mas eu acho sempre interessante às vezes ir ao início mesmo, né? Portanto, ir à base e então também mergulhar um bocadinho no fundo o que é que significa do ponto de vista budista e até que ponto é diferente ou não do que se pratica agora, não é? Eu porque acho sempre importante ter o contexto, não é? Penso, não significa que vão ter que falar disso, mas pode trazer uma melhor compreensão, uma melhor ancoragem também. eh, e até porque o que eu estou a ver, eh, quando queremos aprofundar, porque houve essa vertente toda enfim, dos programas de mindfulness, enfim, da investigação sobre mindfulness, etc. Mas, no fundo, quando vamos aprofundar, quando se quer aprofundar um pouco mais, tem que se ir ao budismo, tem que se ir buscar depois mais alguma coisa ao budismo. Por exemplo, e é o que aconteceu com é um programa e também um livro que é
mesmo aprofundar. Eu acho que já foi traduzido para português, não tenho certeza. Eu depois vou confirmar. Que é um livro do Mark Williams, exato, o Mark Williams e o Daniel Penman, em que eles, eu acho que é o Daniel Penman, que se chama mesmo Deeper Mindfulness, e no fundo vão buscar ainda mais ao budismo, portanto vão ter que ir buscar o material de base e aprofundar. Bom, e então eu queria trazer ou relembrar para alguns esse contexto. Ahm, Deixa-me pôr isto então. Portanto, a nossa prática de hoje vai ser mais daqui a bocado, né? Vamos fazer uma pequena prática que já não será uma prática de atenção, mas sim de insight. Ahm, mas pronto, eu depois falarei disso. Portanto, a minha ideia era irmos, ou pelo menos fazer esse tal convite de irem depois ao discurso de base, não é? Há um site que é o Acesso ao Insight que tem os discursos do Buda, os sutras, traduzidos para português do Brasil. E, hum, e em particular temos o Satipatthana Sutta, que é a base. Enfim, o Buda falou da atenção plena, sati, né? A palavra em Pali é sati, uh, em várias ocasiões e há vários discursos, mas este acaba por ser aquele que é mais investigado, enfim, praticado, etc. Portanto, Satipatthana Sutra, que significa, enfim, pode ter várias também várias traduções, mas habitualmente surge como os quatro fundamentos ou as quatro aplicações, ou as quatro bases da atenção plena. Portanto, Sati, atenção plena, Sutra será o discurso, né? Geralmente pode ser traduzido pelo discurso, ou porque será o ensinamento do Buda. Uh, Só assim uma pequena nota. Às vezes aparece Sutta, como está aqui, porque é a palavra em Pali. Quando é em sânscrito aparece Sutra. É como, por exemplo, Nirvana. Eu acho que todo mundo conhece a palavra Nirvana. Vem do sânscrito. Mas, por exemplo, no Pali já aparece Nibbana, como está aqui nesta, neste trecho, nesta citação. Então eu tirei esta citação do início do Sutra, do ensinamento sobre a atenção plena. E também para quem não conhece, eh, estes sutras, estes discursos ou ensinamentos do Buda começam geralmente com esta frase: assim eu ouvi, porque foram decorados, não é? O Buda ensinou oralmente, foram decorados, eh, e depois é que foram transcritos mais tarde. E por isso começam com, porque é alguém que está a relatar, né? Eu ouvi isto. Foi isto que o Buda disse. Então ele relata a partir daí, não é? Depois também outra característica dos discursos, como no fundo da linguagem oral, é uma construção paralelística, acontece muito, não é? Com repetições. Bhikkhus, portanto, monges, e se quisermos praticantes, este é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de Nirvana, isto é, os quatro fundamentos da atenção plena. Então, o Buda, na época, quando começou a procurar, não é, um caminho, é evidente que ele esteve com grandes mestres da época e aprendeu meditação, mas a atenção plena, sati, será algo que é particular ao budismo, não é? É a forma de meditação que é mesmo que o Buda ensinou e que e ensinada desta forma nunca foi ensinada, não é? Então ele considera que é um caminho em si, da forma como ele ensina. Enfim, nós podemos ter outros caminhos, podemos escolher outras ferramentas, mas se
quem se sentir chamado a seguir o caminho da atenção plena de Sati é um caminho completo que leva, que pode alcançar a libertação através desse caminho. Pelo menos é esta, ahm, enfim, é isto que o Buda propõe e ensinou. Depois no PDF vão receber, tem aqui o link, depois se quiserem respeitar a versão completa, mas vamos ver aqui alguns trechos para, enfim, para mergulharmos um bocadinho nisto. E começo também com uma citação do Alan Wallace, do livro da Felicidade Genuína, ah, que eu devo ter alguns aí. As chamadas quatro aplicações da atenção plena são a atenção plena ao corpo, portanto, sati, atenção plena, mindfulness, está-se a referir à mesma coisa, né? São a atenção plena ao corpo, às sensações, aos estados e processos mentais e aos objetos mentais. Portanto, são quatro aplicações ou quatro bases para a atenção. Portanto, o corpo, as sensações, ahm, os pensamentos e processos mentais, portanto, ou fatores mentais, incluindo todos os tipos de fenómenos. O objetivo de aplicar a atenção plena a esses quatro domínios da experiência é obter insights sobre a natureza desses elementos da nossa experiência, ou seja, resumindo corpo e mente. Especificamente, investigamos a natureza de cada um desses domínios para verificar se quaisquer desses objetos da mente são imutáveis, se são verdadeiras fontes de felicidade e se algum deles é verdadeiramente eu ou meu, por sua própria natureza, independentemente das nossas projeções conceituais. Através desses insights é possível erradicar as causas das aflições mentais e outras perturbações do coração e da mente que resultam em tanto sofrimento. Portanto, como, enfim, a proposta do budismo é sempre como libertar-me, não é? Como, e no fundo mesmo essa pergunta, como me libertar, há uma história de, também, há sempre aquelas histórias, não é, dos discípulos que vão falar com os mestres, e de alguém então que chega perto do mestre e pergunta, mestre, mestre, liberte-me, e ele, responde, o que é que te prende, ou quem é que te prende? E, enfim, é uma grande história. Então, uma referência também importante, mais recente, é este livro, Satipatthana Meditation, A Practice Guide, do monge Analayo. E tem aqui o PDF, está em inglês, não sei se vão ter tempo ou de qualquer maneira fiquem com esta referência, porque Analayo é realmente um erudito, um investigador. Ele publicou uma tese que ficou muito conhecida sobre, eh, exatamente sobre este discurso, o Sutra, os quatro fundamentos da atenção plena, e na investigação que ele fez, ele andou por várias, foi buscar mesmo várias versões, versões chinesas, e fez comparações, porque é claro que quando estamos a falar de textos que foram escritos posteriormente, haverá sempre variantes e coisas assim, não é? Portanto, ele fez um trabalho intenso de investigação e que é muito interessante, mas no fundo este livro, este PDF que eu depois podem aceder e ficam com ele, ou se quiserem comprar o livro também, tudo bem. É mais prático, é um guia mais prático, por isso é talvez mais interessante para nós. Portanto, isto é a referência. E então, em relação a mindfulness, há, enfim, várias noções. Por um lado, a tradição budista propriamente dita, mas também, como já sabemos, aplicações clínicas e outras, no fundo, essas definições ou essas noções de mindfulness têm valor em si, não é? Não é dizer que uma coisa é melhor que a outra. Mas, de qualquer forma, como eu disse, acho que é sempre bom ir, às vezes, atrás um bocadinho, até para percebermos se a coisa desviou muito ou não, enfim. Ahm, então.
Sati, a definição considerada de ah, etimologicamente, não é? A definição ou o significado etimológico da palavra implica ah, a memória, ou seja, um dos aspectos da palavra sati implica ou significa recordar, lembrar. E no fundo, lembrar, por exemplo, estarmos presentes, lembrarmos do que é importante. Ahm, e aqui esta anotação, uma pessoa mindful, não é, presente, é capaz de lembrar o que foi dito e feito atrás. Mas ao mesmo tempo, mindful não é a memória propriamente dita, mas eu acho que é interessante pensarmos que às vezes quando olhamos para trás, não sei se têm às vezes a sensação de olhar para trás, enfim, passou o ano, o que é que aconteceu no ano e às vezes podemos ter assim noções vagas ou recordações vagas. E isso também eu acho que surge porque não estamos presentes, não é? Então fica as coisas assim um bocadinho esbatidas. Mas quando estamos realmente presentes, hum, lembramos das situações, das pessoas, às vezes dos cheiros. Eu, por exemplo, como sendo visual, eu lembro perfeitamente de ter conversas, mas sendo visual, lembro da conversa, mas também do que eu estava a ver, aquilo que eu estava a observar enquanto estava a conversar com alguém. Pronto, e isso implica realmente estar presente, estar ali, não é? Ah, portanto, este aspecto de mindfulness, lembrar que realmente reforça a memória e, e temos então ainda outro aspecto, é que sati, na tradição budista, pronto, para além dessa coisa de estar no momento presente, enfim, que muitas pessoas usam esta expressão, estar no momento presente, o tal recordar, não é? Recordar o que é importante, recordar, porque depois pode-se adaptar, depende do que está a acontecer, não é? Por exemplo, até a nível do nosso comportamento ético, mindfulness também é recordar o que é importante no sentido, quais são os meus valores, por exemplo. Não é? Mas a definição assim mais padrão tem a ver então com esta terceira aqui, este terceiro ponto, reter um objeto na mente por um determinado período de tempo. Portanto, a capacidade de estar ou de reter um objeto, um pensamento ou um valor ou, enfim, ou o que for, na mente, pode ser um objeto também, não é? Um objeto exterior, por um determinado período de tempo. Essa capacidade, não é, de estar com alguma coisa. Mas sati normalmente vem acompanhado com sampajana. E sampajana é uma qualidade, temos dizer, mais ligada à sabedoria. Portanto, por um lado, sati, reter um objeto na mente por um determinado período de tempo, e sampajana é a capacidade de ver, ou perceber, ou saber claramente. Que às vezes pode ser traduzido também por plena consciência. E, e estas duas qualidades aparecem geralmente juntas, né? Portanto, acompanham-se. E tenho aqui uma frase só para tentar aplicar os dois termos. Só quando estás consciente do que estás a fazer, ou seja, sati, é que podes fazê-lo com compreensão clara, ou vendo claramente, não é? O que estás a fazer, o que estás a sentir, etc. Sampajana. Não sei se isto ficou mais ou menos claro. Porque o que é que aconteceu posteriormente é que estes dois conceitos se juntaram, mas vamos ver isso a seguir. A seguir, que não é já. Portanto, agora do texto, temos os quatro fundamentos da atenção plena. E quais são os quatro? Então, o Buda fala aqui, monge, um praticante permanece contemplando o corpo como um corpo ardente, plenamente consciente, ou seja, sati, com compreensão clara, ou seja, sampajana, e com atenção plena, plenamente consciente com compreensão clara, sampajana, e com atenção plena, sati, desculpem, foi ao contrário. Tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.
tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Nós diríamos, por exemplo, uma qualidade que é equanimidade, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo, ou seja, com equanimidade. E depois ele permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Portanto, ele vai repetindo e vai repetindo também em relação, à mente, não é? Portanto, ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. E os objetos mentais, como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ahm, ou seja, vai repetindo, mas o que vai mudando são então a base para a atenção. E é importante, por um lado, percebermos, contemplar o corpo como um corpo, quer dizer que tentamos não juntar mais. É simplesmente é o corpo, é as sensações, ou é, enfim, o que estiver. Como está, sem tentar, sem adicionar mais nada à experiência, que é também o nosso desafio, não é? Um, e claro, o ardente, podemos falar com, enfim, realmente com entusiasmo, com, enfim, realmente presentes, não é? Um, e aqui coloquei mais ou menos um diagrama, no fundo é para repetir tudo outra vez, mas é só para terem assim um aspecto mais gráfico. Portanto, temos por um lado o corpo, Kaya, as sensações, Vedana. Aqui as sensações significam aquilo que eu estou sempre a repetir, não é? Portanto, em relação a este termo, Vedana, porque, embora seja traduzido por sensações, habitualmente, nós não temos uma palavra muito boa para traduzir Vedana, porque aqui estamos a referir ao sentido de agradável, desagradável ou neutro. Ou seja, a nossa experiência vai chegar-nos ah, dessas três formas. Ou é agradável, ou é desagradável, ou é nenhuma coisa nem outra. É neutra. Portanto, ou prazerosa, ou dolorosa, ou não quero saber. Não é? Portanto, ou neutra. Depois, mente, Chitta e objetos mentais, Dharmas. Portanto, objetos mentais ou fenómenos. Às vezes, exemplos pode ser mesmo, por exemplo, a confusão, a agitação. Podemos considerar que são fenómenos mentais. E em cada um destas bases, então, há, digamos, a atitude ou a qualidade que trazemos para a prática, tanto o ardente, atapi, plenamente consciente, sampajana, com atenção plena, sati, livre do desejo e do desprazer, com equanimidade. Portanto, não sei se têm presentes as definições atuais, mas na verdade não é muito, muito diferente. Vamos ver? Portanto, voltando à definição tradicional, portanto, temos mindfulness, que em sânscrito é smriti, em Pali sati, que significa recordar, manter em mente, e, e temos aqui uma definição, faculdade de sustentar a atenção de forma voluntária num objeto familiar, sem esquecimento ou distração. Essa é uma definição dentro da tradição budista. E as definições atuais, começando por John Kabat-Zinn, claro que podem encontrar variantes e outros autores vão falar de outras formas, mas isto é o mais comum dentro do mindfulness atual, não é? Portanto, John Kabat-Zinn fala de mindfulness como prestar atenção de uma forma particular, intencionalmente, no momento presente e sem julgamentos. Hum? A Shauna Shapiro fala de intencionalmente prestar atenção de uma forma aberta, gentil, discernente. Discernente remete para Sampajana. Ahm, mas também, e está aqui entre parênteses retos, mindfulness não é só prestar atenção, é também a consciência que surge ao prestar atenção.
isto é uma distinção bem importante, porque da forma como é apresentado, assim, a consciência que surge ao intencionalmente prestar atenção, portanto, podemos ver mindfulness como uma prática, não é? Prestar atenção, de uma certa forma, mas também o que surge dessa prática, a consciência que surge ou a presença, o resultado, o fruto dessa prática. Eh, E por isso também refiro que, no fundo, mindfulness não é rocket science, como os ingleses dizem, portanto, é muito natural, eh, e pode parecer, sobretudo no início, quando praticamos, até porque vivemos num mundo tão distrativo, que, enfim, que a nossa mente realmente anda geralmente a mil, e, e por isso pode parecer um bocadinho como uma batalha, não é? No início, estou consciente, não estou consciente, a atenção vai para aqui, vai para ali, mas. É interessante este aspecto de, pelo menos eu acho que é uma boa notícia, de que também é o que surge da própria prática. Mindfulness gera mindfulness. Portanto, digamos que o fator que ajuda a que mindfulness se cultive é mesmo o próprio mindfulness. Isso pode ser interessante olhar para isso, né? Então, a própria presença, que é resultado de uma prática, e que depois é natural em nós, não temos que fazer, não é algo que temos que fazer um esforço. Ora bem, quando quiserem dizer alguma coisa, senão eu vou para aqui a grande velocidade. Até agora, estão-me a seguir. Margarida, eu fiquei só ali com uma pequena dúvida sobre a diferença entre mente ou cheetah e a parte dos objetos e fenómenos mentais, tamas. Eh, Sim, é Saber assim. distinguir isso. Sim, aqui Chita está-se a referir realmente à mente propriamente dita, aos pensamentos, enquanto objetos mentais, porque a palavra que está aqui é dharmas, ou seja, dharmas. E eu já usei a palavra dharma Hum, anteriormente, não é? Mas com letra maiúscula e no singular, que se refere ao ensinamento do Buda. Mas quando aparece assim, com letra minúscula e no plural, geralmente é traduzido por fenómenos. E, portanto, depois posso dar outros exemplos, mas só para dar um exemplo, pode ser realmente a agitação, a confusão, porque a agitação e confusão não é um pensamento propriamente dito, também não é uma emoção propriamente dita, é um fenómeno mental. é curioso, da maneira como a coisa estava, objetos mentais eu ligava muito mais facilmente a pensamentos e Não, é o então isso contrário. estava-me. Exatamente. Chita é mesmo os pensamentos, não é? Ok, obrigado. Nada. É mente, porque aí é mesmo mente, enquanto aqui são os tais fatores ou fenómenos. E, e aqui em relação ao corpo, porque é a primeira base, né? É a base e é essencial, eh, dentro enfim, do discurso do Buda, espero que alguém já leu o Satipatthana Sutra, só por curiosidade, ou já ouviram Já, falar? ele está até O Milagre do Mindfulness, acho eu, em anexo. Pelo menos no audiobook aparecia. Deve aparecer, porque assim é tão, é mesmo a referência de base, né? Porque e mesmo assim, eu acho importante falar disto porque quando nós falamos hoje em dia de mindfulness, eu acho que é bom sabermos de onde é que isto vem, não é? E também perceber quais as diferenças, de que forma é que foi adaptado, porque logicamente há aqui aspectos que são, enfim, há coisas que são muito semelhantes, mesmo assim. Eu acho, por exemplo, a nível das definições, eh, se pensarmos que aqui nas definições atuais se integrou o aspecto de Sati e de Sampajana, faz sentido, não é? Portanto, tudo bem. Mas depois haverá elementos da contemplação do corpo, quando falamos da tradição budista, que depois já não aparece dentro do mindfulness. Porque assim,
temos que perceber que também é uma aplicação para um determinado contexto, não é? Portanto, são adaptações clínicas, são aplicações para a educação também. Portanto, haverá alguns elementos que depois não vão surgir, mas que pode ser interessante se quiserem praticar ou olhar para isso, porque a base de uma prática na tradição mista é sempre reconhecer a natureza das coisas, é sempre cultivar o insight. Sim? Portanto, o que é que aprendemos ao contemplar o corpo? Então, temos aqui vários aspectos. Ah, contemplamos a nível anatómico, e já agora, por exemplo, se depois espreitarem, eu por acaso já dei cursos com estas, seguindo o Analaio, portanto, se experimentarem depois com as orientações dele. O body scan é um bocadinho diferente do que fazemos habitualmente. Quando estamos aqui a referir à anatomia, porque faz-se por etapas. Por exemplo, a pele primeiro, então faz-se tipo o rastreio, não é? Mas tomando consciência da pele em todo o corpo, cabeça, pescoço, blá 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 blá, por aí fora, até aos pés, mas tomando consciência da pele. Depois da parte muscular, não é? E da carne, pronto. E então, de cima, enfim, aí já será de baixo para cima, portanto, dos pés para a cabeça. E depois, ao contrário, os ossos. E, e eu acho também é bem interessante. Então, as sensações propriamente ditas, e mais uma vez aqui, eu estou a dizer sensações propriamente ditas, estou-me a referir, na verdade, à Vedana. Por isso eu ponho sempre a palavra Vedana ao lado, porque no fundo é a tonalidade das sensações, não é? Porque nós, com a palavra sensações, pensamos em, sei lá, isto tem comichão, é uma sensação, ok? Mas não é propriamente a comichão, é o que é que a comichão me traz. Pode ser desagradável, não é? Portanto, isso é vedana. Eu posso olhar para a parede, tenho aqui uma parede branca, e se eu vir uma manchinha, mesmo que eu não pense muito sobre isso, pode me incomodar um bocadinho, subtilmente. Isso é vedana. Se eu tiver aqui o espaço desarrumado, isso vai me incomodar, mesmo que seja subtil. Não é? Não estamos completamente. Aquilo. E até às vezes não olhamos se é uma coisa que está desarrumada, por exemplo. Mas isso é interessante olhar para isso, porque é vedana. Vai chegar de alguma forma. Então toda a nossa experiência vai surgir com esses três aspectos. Portanto, a respiração, que é um clássico, né? Depois também outro aspecto da contemplação é a continuidade da experiência ao longo do dia, nas quatro posturas, e depois até tenho uma explicação disso, que é muito, uau, é muito interessante, se quiserem começar a experimentar. Claro, também a atenção ao corpo no dia a dia, nas atividades que fazemos e os elementos. E eu acho que ia fazer também uma pequena experiência com uma pequena prática com os elementos que vamos fazer depois, já a seguir, daqui a bocadinho. Os elementos estamos a referir aos elementos, a substância de que tudo é feito. Portanto, o elemento terra, sabem que no sistema oriental, mas também nós temos, também falámos isso no Ocidente. Portanto, mas no sistema oriental, a medicina chinesa e por aí fora, tibetana e por aí fora, o Qigong, etc., tudo aborda esse tema dos elementos, que será então a substância de que tudo é feito, e claro, nós. Então, elemento terra, elemento água, ar, fogo, espaço, e depois a própria consciência. Então, a continuidade da experiência nas quatro posturas eu coloquei aqui porque eu acho engraçado, como prática, se quiserem começar a fazer isso para o vosso dia.
Portanto, ao acordar, podemos começar logo de manhã, conscientes de todo o corpo. Antes de iniciar qualquer tipo de atividade durante os momentos, tomamos consciência do corpo deitado na cama. E ao levantar, vamos adotar as outras três posturas: sentar, estar de pé, andar. Podemos começar o dia com a consciência do corpo nas quatro posturas, o que nos permite continuar o dia com um bom enraizamento na prática integrada de atenção plena. Ao estabelecer esta fundação, será mais fácil durante o dia voltar à prática. E ao deitar, prestamos atenção à postura na ordem inversa: andar, em direção à cama, estar em pé, sentar e deitar. Tudo isto com atenção plena ao corpo até adormecermos. Pronto, fica o convite. Ok, e vamos então fazer uma pequena prática dos elementos. E, portanto, o convite é tomarmos consciência dos elementos no corpo: o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Vamos então fazer esta pequena prática. Ok, então estabelecendo a nossa postura, vamos tomando consciência do elemento terra, não é? Tudo que é sólido, a forma do corpo e tudo que é sólido, músculos, ossos, tendões. E vamos então tomando consciência, as sensações, os ossos sentarem em contacto com o assento. Portanto, isso é tudo elemento de terra, tudo que tem forma, tudo que tem peso, né? É sólido, ou pelo menos aparentemente sólido. Depois as partes líquidas no corpo, vamos tomando também consciência dessas partes líquidas no corpo, sangue, fluidos. O elemento ar, a respiração, mas também o elemento ar no corpo, nas células, e o metabolismo, enfim, a temperatura, o calor do corpo, será o elemento fogo. E podemos tomar consciência do elemento fogo no corpo. Então vamos imaginar-nos aqui sentados e vamos imaginar que podemos pegar no elemento terra, tudo que é terra no corpo, vamos empilhar à nossa frente. E agora o elemento água, tudo que é líquido no corpo, vamos empilhar atrás de nós. O elemento ar, vamos empilhar à esquerda. E o elemento fogo, vamos empilhar à direita.
E estamos no centro. Então, o que é que fica? E é uma prática que se pode fazer várias vezes. Como é que a sentiram? Ok? Como é que surgiu então para vocês esta prática? Para mim foi Sim. como se me estivesse a desembaraçar de coisas que só ocupam lugar. Como é que se explicar? Uh, Era como se estivesse a arrumar qualquer coisa que deixava-me abstraída dos pensamentos, não sei. Acho que me deixei de ter pensamentos. Enquanto estava a fazer as pilhas, não tinha pensamentos. Hum. Alguém estranhou? Não sei. Estou a perguntar. Foi uma sensação relaxante, mas ao mesmo tempo equilibrada. A sensação que eu tive de, ao retirar as partes, que havia partes mais pesadas, outras menos, e depois com o tempo consegui equilibrar. Foi uma sensação um bocado estranha, realmente. Eu, a dado momento, internamente fiz mesmo a expressão uou. Sim. Foi como se tivesse ficado, quer dizer, foi como se tivesse ficado, não, foi, pronto, ficou consciência ali no meio só. Mas é E, isso. e então foi engraçado. Eu só me distraí foi numa parte, porque antes de termos feito a prática eu não percebi o que é que seriam os elementos do fogo, mas pronto, consegui desintegrar tudo na O mente. fogo é mesmo, é um metabolismo, né? Portanto, é que é, enfim, no corpo é mesmo a temperatura, seja frio ou quente, a digestão, também há fogo nas células, não é? Elementos químicos, sim.
Nós Ok. depois vamos fazer uma prática mais complexa, enfim, com um objetivo um bocadinho diferente, mas apesar que não é assim tão diferente como isso, mas pronto, mas é mais longa, que a Dulce conhece, e, hum, e já explica também porque é uma prática mais longa. Esta é mesmo assim uma espécie de exercício, mas que é interessante. Uh, Enfim, pelo menos eu acho que é interessante. E pode ser exatamente uau! Pronto, que é isto? Então, E eu, no meu caso, o pôr à frente, os elementos sólidos foi tranquilo. Pôr atrás os elementos líquidos também. Para a esquerda e para a direita já não tinha mais nada para pôr. Do género, não sei o tens que o é que eu ar, tenho. então tu Eu, respira. eu sei, isso, pois, mas a questão é, eu já não tenho nada. E depois, no meio, quando a Marília faz a pergunta, e o que é que fica no meio, eu pus reservado. Do género, quando juntar tudo outra vez, se conseguir, olha, devo estar eu aqui. Mas Não, foi mas interessante esse. Para a esquerda, o ar, mas que ar? Não, ok, eu percebo que é o que está a circular, e o calor para a direita, hum, já não tem mais nada para pôr. Tipo, foi assim estranho, a sensação foi estranha. Uhum. Mas interessante esta divisão, basicamente. Não, mas se retiramos, o que é que fica? Agora, fazendo mesmo a pergunta, retirando, enfim, tudo aquilo que nós consideramos que é o corpo físico, no fundo, não é? Essa consciência. Fica a Então, consciência. Não é interessante? sim, sim. E como é que se observa isso? Por isso é que é um convite à experiência. A meditação é um convite, não é? O que é que fica? A meditação é sempre experiencial. Podemos andar aqui às voltas na nossa cabeça, podemos, mas é interessante sempre voltar a o que é que está aqui. Portanto, para além de tudo o resto, para além dos pensamentos, das emoções, e já agora dos elementos, o que é que está aqui? Tem muitas implicações, não é? Eu agora estou a ouvir isso e a lembrar-me de um dos ensinamentos dos suttas, precisamente, sobre as 4 formas de resolver os assuntos. Em que, agora tentar perceber Se ficasse com a experiência em vez o de que é que só a seria, pensar nos textos. o que é que seria a experiência, o que é que seria a sensação, o que é que seria a consciência. Mas é Basicamente é experiencial, melhor não volto chegar sempre, lá, é é isso, experiencial, é isso. é experiencial. Mas temos a tendência a ir para voltar à cabeça e lembrar blá 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 blá, começar muito, não é? Com as nossas. Tentar encontrar sentidos, não é? Significados, é normal. Mas não sei, por um lado também pode haver uma experiência um bocadinho semelhante com os koans, não é? Que noutra vez o Diogo também falou, de uma pessoa ficar assim, hã? E no fundo daqui também é um koan. Ok, o que é que fica? Agora, do ponto de vista mesmo da tradição budista, um dos aspectos, para além de reconhecer ahm, a natureza dos fenómenos, no fundo, quem sou eu, enfim, o que é isto, não é? Tanto essas questões, experiencialmente, portanto, para além desse reconhecimento, também é uma prática, ou este tipo de prática vai, e mesmo as práticas, o body scan, o rastreio, são práticas que convidam ao desapego. Né? Para além de outras questões, como, ora bem, onde é que isto está? Voltemos aqui
Ah, pronto, eu não falei disto ainda, mas nas práticas também do atenção ao corpo, também há práticas e geralmente os monges, e dependendo das tradições, podem fazer isto de várias formas, mas também há práticas ligadas enfim, ao corpo como, enfim, como cadáver, etc. Portanto, eh, então, a pergunta é, o que é que aprendemos ao estarmos mais presentes? No fundo, porquê esta história de mindfulness? Porquê é que se fala tanto disto, não é? Hoje em dia há tanta coisa sobre tanta investigação e tanta coisa. Então, a pergunta é esta: o que podemos aprender ao estar conscientes, ao estarmos mais presentes? Ou, se quisermos pôr a pergunta de outra forma, qual a sabedoria que emerge ao estarmos mais presentes, ou mais conscientes, ou mais atentos? Então, vai ficar a pergunta para conversa. E agora vamos lá outra vez voltar. Haverá um grupo de quatro e os outros de três. Portanto, a pergunta, não é o que é que aprendemos ou qual a sabedoria que emerge ao estarmos mais conscientes, mais mindful. Tá? Ok. Já e receberam provavelmente os convites. Já voltamos. Então, o que é que aprendemos com mindfulness? Ó Margarida, nós no nosso grupo aprendemos uma coisa que, muito importante, que é não quero saber. É isso, não quero saber. Ok. Margarida, só a fazer aqui um parênteses. Eu falei nisso porque tu ensinaste isso neste último retiro, o ano passado. E eu gostei tanto e fiquei tão fã que eu comecei a pôr isso em prática e tem-me ajudado imenso na minha vida. Pronto, só, Not só para knowing. explicar. O not knowing, exatamente. Muito bom. Sim, é um dos aspectos da sabedoria, não é? E no fundo é isso também, a própria sabedoria. Ou seja, qual é a sabedoria que surge? É a própria sabedoria também. Então, mais coisas que queiram partilhar. No nosso grupo surgiu muito a questão da serenidade, a Uhum, serenidade que advém da aceitação da experiência, de como ela surge, uhum. e essa aceitação, por sua vez, deriva de uma visão clara do que é e Que é do que não é. Sampajana, sabe? Sampajana, Yeah. pois. E surgiu algo muito semelhante àquilo que a Margarida estava agora a dizer de ser esta consciência, esta atenção que abre portas a descobrir. Ou a sabedoria é abrir portas a descobrir sabedoria em toda a experiência, em todo, Uhum, porque é tudo espelho, tudo nos está também a mostrar quem realmente somos e não somos. uhum, Então há muito essa questão através da atenção, desconstruir e construir aquelas três categorias que falamos já. uhum, uhum. Ok, muito bom. Mais alguém? Eu vou dizer a frase que disse lá no grupo, gosto muito desta frase, que é aprendemos a olhar de forma desapaixonada para aquilo que a mente produz. Uhum, E às vezes é útil. uhum.
Desapaixonada no bom sentido. No bom sentido, Ok, sim. eu entendi. Que no fundo é equanimidade, né? Equanimidade é realmente o que surge. O Lama, o Buda diz mesmo, e no final fica a equanimidade, sabem? Portanto, vai passando e eu não sei o quê, e depois no final é equanimidade. É isso que fica. Ok, equanimidade. Então, ainda para. Ainda queria aqui falar no fundo, da consciência do corpo. Portanto, como eu estava a falar na atenção vista, o objetivo é reconhecer a natureza das coisas, dos fenómenos e, neste caso, do corpo. Então, ao estarmos presentes, há um ensinamento tradicional que são as três marcas da existência. E pode ser presentes à respiração, às sensações, ao corpo, né? E uma marca, é a nika, ou seja, a impermanência. Portanto, tomamos consciência que tudo é inconstante, é instável, tem data de validade, é impermanente, é fluido. Portanto, às vezes a impermanência surge, às vezes de uma forma um pouco pesada para algumas pessoas, mas é importante lembrar, enfim, já falamos sobre isso, né? Como é o fluir da própria vida, é a harmonia da própria vida. Mas ao estarmos com a consciência do corpo, vamos experienciar a impermanência, a fluidez. Depois, temos o aspecto de dukkha, né, que também já mencionamos, no sentido que é insatisfatório, ou seja, vai decair, né? Vamos envelhecendo, vai haver alguma dor, alguma doença, alguma uma coisa que aconteça. Portanto, também aqui não é algo de fixo que fica para sempre. E anatta, que realmente se fala de não eu, né? Não eu, não meu, ou de ninguém mais. E anatta enfim, é um conceito que às vezes também é assim um bocadinho estranho, difícil de digerir, ah, mas implica, por exemplo, na relação com o corpo, esta consciência, aliás, a prática que nós fizemos, a pequena prática que fizemos dos elementos, uma dos insights pode ser exatamente a nata, não é? Portanto, é o elemento terra, é o elemento, somos constituídos da mesma substância que todos os seres, que tudo que há no universo, até das rochas claro que em graus maiores ou mais pequenos, mas tudo é constituído uh, destes elementos. Aliás, há aquela frase conhecida, não é? Somos constituídos de estrelas que já morreram há milhares de anos. Milhares, não, milhões, bilhões, trilhões. E, um, portanto, este conceito de não eu, não meu, portanto, não somos uma entidade fixa, permanente, e não temos. Aliás, o que é que fica quando retiramos os elementos, né, naquela prática que fizemos? Podemos ter consciência da própria consciência, mas também como algo que é fluido, não é? Portanto, não está ali estanque, sólido e feito de muitas coisas, de muitas, enfim, constituído enfim, por tudo, pelo mundo, faz parte de nós. Mas de uma forma até bem física, não é? Bem palpável. Portanto, esse tema de Anatta vamos continuar um pouco mais com isso. Na próxima vez, na próxima sessão,
eh, mais com aspectos ligados com o insight e com o ambiente. Ahm, e portanto, na próxima sessão, a sexta, eh, digamos que é uma espécie de grande bloco que depois a partir daí, na sétima, já vamos começar com coisas mais práticas e já agora não é para a próxima sessão, não é? Mas será depois. Mas já começam com esta ideia. Será uma coisa que eu vou pedindo e sim, com mais tempo, talvez seja mais fácil começar a olhar. Começar para isso, que é tentarem criar um plano, uma estrutura vamos dizer que vão fazer um workshop de introdução à meditação ou ao mindfulness, ou o que quiserem, portanto começam a planear esse workshop. Portanto, mas tipo pontos, não é? Não é para fazer assim uma coisa muito elaborada, mas mesmo assim refletirem como é que começariam, que práticas, enfim, que atividades, fazerem estrutura, não é? De um workshop, aconselho mesmo assim a pensar em qual o tempo que vão, e podem mesmo assinalar, não é? O tempo, qual é o público-alvo. hum, E também pensar em relação às práticas ou atividades ou momentos de conversa, o tempo que cada item vai precisar, porque isso também é importante para vocês conseguirem gerir, porque às vezes queremos dar tudo e mais alguma coisa num workshop e não é possível, não é? O tempo não alarga, não estica dessa forma. Então, essas são os temas de base. Portanto, qual é o público-alvo, a estrutura do workshop, os timings, eh, começar a falar. Mas só vamos ver isso não na próxima, será na outra, tá bem? Na sétima. Mas já ficam assim com mais algum tempo para olhar para isso, tá? Então, questões, dúvidas, não sei, descobertas. Margarida, aquela prática que fizemos dos elementos tem um nome? Não, é Ou é mesmo só a uma prática prática? dos elementos. E se não está, é assim, se ela não está no. Eu acho que ela aparece. eh, eu vou ver, porque ou está mesmo no discurso do Buda, mas eu acho que tenho a ideia que talvez não. Será sobre outro texto de outro monge, e então eu posso vos enviar isso. Ok, Porque às ok. vezes, ok, há o discurso do Buda, mas depois toda a gente, depois há os comentários, há isto e aquilo, não é? Portanto, ahm, mas provavelmente também deve aparecer, sim, também aparece naquele PDF que eu citei no início, no Analaio. Só que nele aparece de uma forma diferente. Ok? Assim como eu fiz, eu vou procurar esse texto para vos enviar. Embora eu agora não consigo lembrar-me se é mesmo. Não, eu acho que não é. Eu ia dizer que é. Ou seja, no discurso do Buda é evidente que vai falar dos elementos, mas não diz como é que a prática assim desta forma, né? Portanto, eu posso ver isso para vocês, claro. Obrigada. Mas depois, aquele PDF do Analaio é uma ótima referência, tá bem? Porque ele é mesmo, assim, ele é muito bom. Ele neste momento ele está a viver, eu acho que ele é de origem alemã, ou qualquer coisa assim, mas ele está a viver em Massachusetts, no Insight Meditation. Portanto, ele foi acolhido lá e aquela prática, existe um corpo que eu fiz convosco, são instruções do Joseph Goldstein, mas já é influenciado pelo Analaio. Ou seja, o próprio Joseph Goldstein, que é realmente um grande professor, muito conhecido, mas já recebeu também assim influência dele. Portanto, já é uma prática influenciada por instruções dele.
Ok. Mais alguma coisa? Tá. Continuamos. Pronto. E vão para a vossa página e vejam como é que a Estefânia reage à questão da Ana, porque é um grande insight sobre ser facilitador ou ser professor. Ok? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Obrigada.